Fala pessoal, eu sou Elder Ardashnikov, desenvolvedor sênior do Magalu Cloud, e hoje eu vim aqui para falar sobre Systemd. É isso mesmo, o sistema de inicialização do Linux. Bom, apertem os cintos, pegue a sua caneca de café e se prepare, porque hoje o assunto é muito interessante. E eu vou tentar simplificar ao máximo para você o que é o tal do Systemd. Bom, um leve resumo do que está por vir. O Systemd ele é o sistema de inicialização do Linux. Ele é o sistema inicial que prepara o sistema operacional para ser usado pelo usuário. Então, quando você vai no seu computador e aperta em ligar, o seu computador ele passa por uma série de processos e um dos últimos processos, após ele subir o kernel em memória, seria inicializar o Systemd. E o Systemd ele é responsável por inicializar todos os serviços, todas as aplicações necessárias para que o usuário final tenha um sistema operacional funcionando, para que ele consiga ter conexão com a internet, para que ele consiga estar conectado com uma impressora, ter acesso ao keyboard, ao teclado e assim vai. Uma forma simples, talvez mais simplificada do que é o Systemd, ele é um gerenciador de aplicações. Então toda aplicação que não é efêmera, que precisa ser persistida, ou seja, caso o computador desligue e ligue de novo, eu preciso ter aquela aplicação rodando no começo do servidor, essa aplicação precisa ser rodada com o Systemd. O Systemd garante essa persistência, ele garante que ao ligar o sistema operacional, ao ligar o computador, aquela aplicação vai estar disponível rodando na máquina. Mas eu sei o que você está pensando. Quem foi o gênio da lâmpada que revolucionou o Linux e conseguiu disponibilizar uma solução tão eficiente para gerenciar recursos na inicialização do Linux? Bom, vou te contar uma história. Um tal rapaz que nasceu na Guatemala, cresceu no Brasil e posteriormente se mudou para a Alemanha, fez sua carreira inteiramente na Red Hat e recentemente se mudou para a Microsoft. Essa fera se chama Leonard Poettering. Esse cara foi um dos caras responsáveis por inovar o sistema de inicialização do Linux, pessoal. Bom, vamos dar uma olhada aqui no rostinho da fera. Quem é este cara? Como vocês podem ver, esse jovem rapaz alemão que cresceu no Rio de Janeiro, pasmem, atualmente trabalha na Microsoft. Esta fera aqui. Bom, pessoal, o Leonard Poettering, em 2010, escreveu um artigo chamado Rethinking PID-1, ou seja, repensando no PID-1. O que isso quer dizer? Bom, o kernel do Linux, ele controla os recursos através de processos. Então toda aplicação, todo pedaço de software que está rodando no Linux, ele tem um processo vinculado a ele. Esse processo é um agrupamento de recursos, basicamente. Um processo é basicamente um agrupamento de recursos que está sendo usado por um pedaço de software. Então, basicamente, é o agrupamento de CPU, de memória, de redes que aquele determinado pedaço de software está usando. O software de inicialização do Linux, ele sempre recebe o identificador 1 de processo. Então, ele é o PID-1. Então, neste artigo, Leonard Poettering está propondo uma nova solução para um sistema de inicialização do Linux que gerencia aplicações. E para isso, Leonard escreveu e elencou aqui quais são os principais problemas do sistema de inicialização da época e como ele pretendia resolver esses problemas com uma nova solução, que no caso seria o Systemd. Venha comigo aqui no ScaliDraw, pois eu vou mostrar para vocês com detalhe
qual era a proposta de Leonard e quais eram os problemas da época. O sistema de inicialização do Linux da época era o tal do systemd init, pessoal. E de forma muito simples, a grande reclamação de Leonard Pottering era que o systemd init era extremamente lento. E para todo bom sistema de inicialização que gerenciava aplicações, na opinião dele, deveria ser pelo menos rápido. E era justamente isso que Leonard Pottering queria propor usando o systemd, um sistema de inicialização rápido, onde seguisse dois princípios: começar com menos e paralelizar mais. Ou seja, no momento que o computador é ligado e o sistema de inicialização começa a levantar as aplicações necessárias para o sistema operacional estar disponível para o usuário, o sistema de inicialização deveria somente inicializar as aplicações que realmente eram necessárias para o usuário no momento que o computador está ligado, ao invés de rodar todos os daemons, todas as aplicações daquele computador. Outra proposta era paralelizar mais. Ao invés de fazer as coisas todas síncronas, tentar paralelizar o processamento através de buffers de redes, por exemplo. Mas então Leonard era um gênio. Ele encontrou o real problema do sistema de inicialização da época e elencou duas soluções para resolver esse problema. Leonard não tirou isso do nada, pessoal. Na época, muito antes do systemd ser inicializado, o Mac já tinha criado um sistema de inicialização chamado Launchd. E esse tal de Launchd foi a solução que Leonard se inspirou na época para criar o systemd. Então, pessoal, o systemd nada mais é que uma solução inspirada no Launchd, onde ele segue dois princípios muito parecidos com o Launchd, que seria começar com menos, startar a aplicação com o menos recurso possível e paralelizar o máximo possível. Para provar a falta de eficiência no systemd init do Linux na época comparado ao Launchd, Leonard Pottering fez uma demonstração onde, quando um computador que usa o systemd init é ligado, o systemd init, pasmem, inicia 1823 processos, em comparação ao Launchd, que somente inicia 154 processos, pessoal. Cada processo é uma aplicação rodando no sistema operacional. Então, olha a quantidade de processos o systemd demanda para disponibilizar o computador para ser usado pelo usuário, em comparação ao Launchd, que só precisa começar 154 processos para o usuário começar a usar o computador após ele ligar. A diferença é absurda. E de fato, Leonard Pottering tinha uma solução e tinha um problema muito claro, porque anos depois da solução ser lançada, a maioria dos distribuidores Linux de fato usa o systemd como padrão do seu sistema operacional. Vamos tentar agora navegar em mares mais profundos e tentar investigar um pouquinho mais o que é o systemd e como ele funciona na prática, meus amigos. Então, olhando aqui neste diagrama, nós temos o tal do systemd, que nada mais é, como eu falei, um sistema de inicialização, um gerenciador de software que prepara todo o sistema operacional para ser utilizável pelo usuário. Como o systemd é o sistema de inicialização, o seu PID, ou seja, o seu identificador de processo, é o número 1. Para provar isso para você logo de cara, vamos entrar aqui no site do Magalu Cloud, criar uma máquina virtual nesta cloudinha querida e validar qual é o processo número 1 de uma máquina virtual, ou seja, qual é o processo inicial para a máquina virtual estar disponível para uso. Vou criar aqui um Ubuntu, um tipo de máquina bem simples. Vamos aqui, ó, teste Elder. Bora criar essa máquina virtual, pessoal. O que temos aqui, pessoal? Nossa VM foi criada. Vamos pegar aqui o IP público dessa VM e vamos acessá-la via SSH.
Ubuntu. Vamos colocar o IP público. Olha que belezura. Acessamos a máquina virtual. Se a gente der aqui um htop, olha o que vemos aqui, pessoal. O PID número 1, ele é o comando sbin init. Se nós sairmos aqui da VM e dermos um ls/lah sbin init, nós notamos que o sbin init está apontando para o path lib systemd. O que significa essa seta? Significa que o arquivo sbin init nada mais é que um syslink, ou seja, ele é um arquivo que apenas aponta para outro arquivo. Então, quando esta máquina virtual Ubuntu foi startada, o primeiro processo, o processo número 1 startado, foi um arquivo que está apontando para o systemd. Logo, o systemd é a aplicação, é o software número 1, o software que inicializa ao sistema operacional Linux ser inicializado. Bom, dado que isso ficou claro, vamos tentar investigar um pouquinho mais os conceitos por debaixo do systemd. O systemd, ele nada mais é que um gerenciador de unidades, chamado por unit. Então, toda aplicação que está rodando por debaixo do systemd, que o systemd está gerenciando, são unidades. E existem diversos tipos de unidades. E cada tipo aqui tem uma responsabilidade diferente. Você com certeza já ouviu falar do termo daemon, principalmente se você está mais tempo na área de tecnologia. Bom, os daemons nada mais são que uma unidade do tipo service. São aplicações que estão rodando ali, sendo gerenciadas pelo systemd. Pergunta de milhões. O que são os processos e como eles estão relacionados ao systemd? Toda aplicação, todo pedaço de software que está rodando no Linux, ele é um processo. E o que é um processo? O processo é um executável binário, ou seja, é um pedaço de código binário que consome recurso computacional, ou seja, que consome hardware, do tipo redes, memória, CPU. Logo, todo processo ele tem um identificador, que é o que chamamos de PID. Todo processo é uma unidade rodando no systemd? Não é, pessoal. Mas toda unidade rodando no systemd é um processo. Mas o contrário não é verdade. Existem processos que são efêmeros, que não necessariamente estão vinculados ao sistema de inicialização do Linux. Vamos voltar para a nossa máquina virtual aqui do Magalu Cloud. Vamos limpá-la. E se a gente der o comando systemctl list unit, a gente vai listar todas as unidades que estão rodando no systemd dessa VM, o que são muitas. E não vale a pena que a gente ficar tentando investigá-las, porque são muitas coisas. Mas a gente pode olhar os services específicos. Então, se a gente der um list units, colocar aqui um type igual service, a gente vai ver todos os services que estão rodando aqui neste systemd dessa VM. Se a gente quiser filtrar ainda mais aqui, a gente pode colocar o state igual running. Ou seja, nós vamos ver todas as unidades do tipo service que estão rodando no nosso systemd. Então a gente vai ver aqui os serviços que são primordiais aqui do systemd, que são serviços de cron, dbus, getty, que mais? SSH, que é como eu estou acessando, e os serviços específicos do systemd, como a gente pode ver aqui. Bom, um exemplo muito prático aqui pra gente, pessoal, pode ser um banco de dados. Vamos instalar um banco de dados nessa máquina virtual e ver o que acontece. Lembrando que um banco de dados ele é um serviço onde ele não pode ser efêmero. Quando a máquina desligar, eu não posso simplesmente perder tudo que eu tinha lá, porque o dado ele é muito importante, ele precisa estar persistido em disco. Então, quando a gente instalar esse banco de dados nessa VM, ela com certeza vai instalar esse banco de dados no systemd. Por quê? Porque caso essa máquina virtual seja desligada, ao ser religada, o systemd vai reiniciar esse serviço de banco de dados. Vamos ver aqui, ó, sudo apt install MySQL Server.
Vamos instalar. Enquanto isso, eu vou tomar uma bela caneca de café aqui. Está quase lá, 82%. Terminou, pessoal. Então, se a gente vier aqui e usar o systemctl para colocar systemctl status MySQL, a gente vai conseguir ver o status deste serviço de banco de dados, pessoal. Olha que interessante. A gente consegue ver que ele está ativo, ele está rodando e ele está disponível. Ele está rodando no processo 2253. A gente pode fazer um segundo teste. Se eu vier aqui e der um systemctl stop MySQL. Bom, se agora eu der um systemctl status MySQL, eu vou notar que o meu serviço de MySQL agora ele está morto, ou seja, ele está inativo. Apesar do assunto ser extremamente complexo, extremamente baixo nível, espero que eu possa ter dado uma leve pincelada de informação para que vocês consigam ter uma noção do quanto é relevante o systemd e por que ele revolucionou o Linux, pela sua simplicidade e a sua alta performance. Apesar de eu achar que muitas vezes parece que é muito confuso tudo isso, isso é muito interessante para a maioria dos devs, porque hoje grande parte dos servidores eles estão rodando em sistema operacional Linux. Então, de alguma forma, com certeza, a sua aplicação ela está tirando oportunidade do systemd, seja ela consumindo algum tipo de banco de dados ou usando um servidor HTTP, como por exemplo o Apache 2, que ele também vai ter um daemon que vai estar sendo gerenciado pelo systemd. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Tamo junto.